Atividade Paranormal é uma das franquias de terror mais populares e famosas do século XXI. E você gostando ou não dá pra negar muito a importância que essa franquia teve no meio do terror. E que embora alguns dos filmes tenham a qualidade bem duvidosa, vários deles também tiveram bastante visibilidade e popularidade dentro do grande público. E hoje nesse vídeo a gente vai passar por todos os filmes da franquia, fazendo um breve resumo ali e colocando a nossa opinião, o que a gente acha de cada um deles. Mas antes de começar o conteúdo efetivamente, deixa eu te contar um segredo. Sabia que tem uma forma de você afastar todos os espíritos maus, né, os fantasmas, o capiroto da sua casa? É muito fácil, basta você se inscrever nesse canal, dar o like no vídeo que ajuda bastante e assinar o sininho das notificações para saber as novidades sempre que eu postar vídeos novos por aqui. E ao todo a gente tem 7 filmes na franquia, isso mesmo, 7, não antes que você reclame, ah, mas tem 8, tem aquele de Tóquio. Olha, gente, se trata de um spin-off de uma franquia que já não é aquelas coisas, então desculpe a licença poética, desculpe os fãs, mas eu simplesmente caguei pra Atividade Paranormal Tóquio. É interessante notar que vários desses filmes aqui têm uma característica em comum, né? Todos eles custaram relativamente baixo, né? Tem um custo bem baixo e uma certa bilheteria. Inclusive o primeiro é considerado o filme mais lucrativo da história proporcionalmente, porque ele custou 15 mil, gerou mais de 194 milhões de bilheteria. E é justamente dele que a gente vai começar aqui, porque eu não vou seguir a ordem cronológica, tá? Eu vou seguir a ordem de lançamento. E o primeiro que foi lançado foi Atividade Paranormal, o primeiro de 2007. E aqui na história a gente vê um casal formado pelo Micah e pela Kate que começa a ser atormentado por uma presença estranha na sua casa. Aí vai ter porta abrindo, porta fechando, objeto caindo, tudo mais, e a coisa vai gradativamente escalonando. E quando eu digo gradativamente, eu quero dizer gradativamente mesmo, tá? Porque o filme é meio arrastado. E olhando como filme individualmente, eu acho que Atividade Paranormal não tem muita coisa tão diferente, não é uma obra-prima do terror, mas analisando como um produto de terror, eu acho que até que é interessante. Quando eu digo produto, eu falo de tudo que envolve o filme, por exemplo, a campanha de marketing, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu vi a primeira vez o trailer do filme, né, que passava algumas cenas das pessoas reagindo às cenas do filme e tudo mais, e despertou minha curiosidade. A própria distribuição do filme foi um pouco diferenciada, ele não foi exibido em todos os cinemas de uma vez, tinha até uma campanha pra você trazer o filme pra sua cidade, e eu acho tudo isso bem legal. E embora seja meio monótono e arrastado o filme, eu acho que ele tem um mérito legal de trazer esse found footage pra um ambiente domiciliar, que gera uma certa identificação em quem tá assistindo. Aliás, mais ou menos, né, porque geralmente as casas dos americanos são muito maiores do que as dos brasileiros. Eu fico imaginando, por exemplo, uma Atividade Paranormal aqui no meu apartamento, né? Acho que o capiroto nem tem espaço pra me arrastar direito aqui. E várias coisas estranhas vão acontecendo ali com aquele casal. Eis que a Kate, ela é meio que mordida pela entidade. Aí a coisa fica louca de vez. Em geral, eu acho que Atividade Paranormal é um filme com vários problemas, mas se você conseguir entrar na atmosfera dele, se você se esforçar pra isso, ele pode funcionar. Eu acho que é um filme que não vai te fisgar, digamos assim. Você tem que se esforçar mesmo pra ele funcionar, mas você conseguindo fazer isso, eu acho que é um filme que até que passa de ano. Analisando uma escala de 0 a 10, acho que eu daria uma nota 6 pra esse filme. Acho que ele passa de ano ali, mas sem muito mérito. 3 aninhos depois, em 2010, a gente teve o lançamento de Atividade Paranormal 2. E aqui na trama a gente vê o casal que começa a ser atormentado por uma presença estranha na sua casa. Acho que eu já vi esse roteiro. E sim, tem muita coisa do primeiro filme que se repete aqui no segundo. Embora tenha uma coisinha ou outra diferente, mas em geral é um filme bem parecido. Só que ele não tem mais aquele fator surpresa, então o filme acaba sendo inferior ao primeiro. Inclusive eu acho que a construção de terror, de suspense, de susto é muito melhor no primeiro filme. Muito melhor, acho que exagerei, é um pouco melhor. E dessa vez a gente acompanha o casal Dennis e Christy, que tem 2 filhos, inclusive. Um dele é bem pequenininho, que se chama Hunter. E o que mais me chama a atenção é que tem uma pessoa chamada Hunter, né? Hunter não é caçador em inglês? Uma coisa razoavelmente legal desse filme é a linha temporal, né? Porque ele meio que se passa quase que simultâneo com o primeiro. Na verdade, ele se passa um pouquinho antes, porque a gente vai perceber que a Christy, na verdade, é a irmã da Kate no primeiro filme. E o capiroto bateu na porta deles antes. Só que eles conseguiram dar uma encaminhada na entidade e jogaram pra irmã. Só que a gente vai perceber que a coisa não vai dar muito certo, porque a Kate vai pegar o capiroto e vai tocar o terror em tudo. Inclusive, no final, pegando o Hunter e levando embora. Numa avaliação geral, eu acho que esse filme parece bastante com o primeiro, mas um pouco inferior. Eu acho que talvez ele possa até se divertir e passar de ano, mas com uma ajudinha. Sabe quando você tira 5.7, 5.8 e precisa de uma ajudinha do professor para passar de ano? É exatamente o caso desse filme. E um aninho depois, em 2011, a gente teve o lançamento de Atividade Paranormal 3. E adivinha a trama? Aqui a gente vai ver um casal começa a ser atormentado por uma presença estranha na sua casa. Mas calma lá, esse filme tem um algo mais, tem um temperinho diferente, porque essa história se passa bem antes dos 2 primeiros filmes. Inclusive aqui a gente vai acompanhar a infância dessas 2 irmãs e vai perceber que tudo aquilo que aconteceu com elas não é por acaso, porque a entidade não chegou ali do nada. Essas irmãs já têm um contato com o capiroto desde pequenas, porque elas começam a ver uma presença, um amigo imaginário que elas chamam de Toby. E não é o Toby do The Office, se fosse tava bom.
Na verdade, o Toby é o capirotão mesmo que tá fazendo contato com essas meninas. E apesar de algumas semelhanças com os outros filmes, eu acho que esse consegue ser um pouquinho superior, tá? Porque tem essa trama das crianças que é meio interessante, com cenas até aterrorizantes. O casal aqui, formado pelo Dennis e pela Julia, eu acho bem melhor do que os outros. Acho que eles fazem coisas mais coerentes, digamos assim. Tem umas cachorradas de roteiro, mas em geral eu consigo me identificar um pouquinho mais com eles. Esse filme tem um mérito legal de meio que expandir o universo, porque a gente é apresentado por um tal de culto das bruxas. E eu não gosto muito de culto, isso aí me assustou bastante. Ainda sobre o culto, destaque aqui pro final do filme, que na minha opinião é o mais assustador de todos os filmes de atividade paranormal. Como eu falei, em avaliação geral, pra mim esse é o melhor filme da franquia. Ele consegue ser superior ao primeiro, traz uma adição legal, mas também não é uma obra-prima. Eu acho que ele é um 6,5, digamos assim, 6.7, 6.8. Ele passa de ano com facilidade, mas tá muito longe de ser genial. Em 2012 a gente teve o lançamento de Atividade Paranormal 4, e dessa vez os protagonistas não são necessariamente um casal igual dos outros. A gente vai acompanhar a jovem Alex e seu crushzinho Ben. E nesse filme a gente volta aqui pra linha temporal dos primeiros, né, porque ele se passa depois dos acontecimentos do segundo. Aqui na trama a gente vê que a jovem Alex mora numa casa com seus pais e seu irmãozinho menor. E a gente descobre que eles são vizinhos de uma família um pouco diferente, um moleque bem peculiar e uma suposta mãe misteriosa. E acontece alguma coisa lá que esse moleque tem que ficar um tempo na casa da família da Alex. E um pouco depois disso, numa revelação que surpreende o total de 0 pessoas, a gente vai perceber que essa suposta mãe do moleque é a Kate do primeiro e segundo filme. Mas as surpresas não param por aí, porque o filme leva a gente a pensar que o Hunter é o moleque que tá com ela, mas na verdade a gente percebe que o Hunter é o irmãozinho da Alex, que foi adotado quando era bem pequeno. E o moleque que tá com a Kate é só estranho mesmo. Olha, eu devo cravar que pra mim esse é o pior filme de atividade paranormal. Ele não consegue assustar, não consegue criar minimamente um clima de terror. Ele tenta apelar toda hora pra uma cena de jumpscare que não faz muito sentido. Por exemplo, a menina pula do lado na cama, ela tá olhando pra tela, de repente chega um namoradinho dela e puxa ela pelas pernas. E o final desse filme pra mim é um dos piores de todos da franquia. Analisando como um todo, eu daria pra esse filme talvez uma nota 3,5. Não vou passar o pano não, porque é um filme bem ruim. Inclusive eu tenho uma percepção, não sei se é verdade, que eu acho que esse filme meio que matou a franquia. Pelo menos foi assim comigo. Eu lembro que depois que eu assisti esse filme eu falei, acho que eu tô de boas. Eu demorei muitos anos pra ver os outros. E falando sobre os outros, eis que chegamos em 2014, quando foi lançado Atividade Paranormal, Marcados pelo Mal. E olha, gente, esse filme consegue mesclar viagem no tempo, superpoderes, gangsters e assombração. E não é piada. Aqui na história a gente acompanha o jovem Jesse e seu amigo Hector, que eles acham uma câmera e começam a filmar literalmente tudo que eles veem pela frente. E durante essas filmagens eles descobrem que a vizinha deles, uma senhorinha ali, tá envolvida com coisa ruim, fazendo alguns cultos estranhos. Só que essa senhora acaba sendo assassinada no apartamento delas e a gente pensa que vai virar uma cena de crime, certo? Errado, porque eles entram e saem a hora que eles querem daquele apartamento. Em dado momento do filme, o Jesse é meio que mordido por aquela entidade e começa a manifestar superpoderes. Eis que a gente tem um retorno triunfal de uma personagem que ninguém se importa do segundo filme, que começa a explicar o que é aquilo. A gente vai descobrir que o Jesse não é o único dos marcados pelo mal. Em resumo, o Jesse vai ser capturado pelas bruxas ali, vai ser levado pra uma casa e seus amigos vão atrás dele buscá-lo. E aí que a coisa começa a ficar meio divertida no final do filme, porque a gente vai ver uma loucuragem, gente morrendo, tiro de 12 em bruxa e tudo que tem direito. O finalzinho desse filme é até que interessante, porque a gente tem meio que uma volta temporal ali, que um dos personagens acaba caindo na cena do primeiro filme, no final do primeiro filme. Eu até que achei isso levemente legal. Em geral, esse filme não é muito bom, ele é uma salada de coisas, mas pelo menos ele tenta fazer algumas coisas. Ele falha em tudo que ele tenta? Falha, mas pelo menos ele tenta. Então pra mim esse filme leva a nota 4,5. Acho que ele é bem melhor do que o 4, mas ainda é um filme ruim. E em 2015 a gente teve o lançamento de Atividade Paranormal Dimensão Fantasma. Filme esse que volta ali pro ambiente mais domiciliar, né? O anterior ele tem mais cenas externas, é um filme mais loucuragem aqui. Aqui é uma coisa mais intimista pra uma trama que se passa dentro de casa novamente. Mas a essa altura do campeonato, convenhamos que isso já enjoou bastante. Aqui na história a gente vai acompanhar outro casal, que eu não tô nem me importando com o nome deles, que eles descobrem uma câmera ali, que ela tem uma espécie de upgrade, que ela consegue enxergar coisas que os olhos normais não enxergam. E essa premissa é bem idiota, eu sei que é idiota, mas eu tava com boa vontade quando eu vi esse filme. Então eu lembrei um pouco, por exemplo, daquele They Live, tal, Eles Vivem nos anos 80, que o cara põe o óculos e vê uma outra realidade. Eu falei, deixa eu tentar abordar dessa forma pra ver se o negócio melhora. E até que isso funcionou na primeira metade do filme, eu não tava odiando, só que tem a outra metade, aí o negócio complica. Porque esse filme tem a brilhante ideia de tentar dar uma forma pra entidade, só que eles transformam numa forma que parece o simbionte Venom, um negócio preto, um petróleo que fica voando, e realmente me tirou bastante do filme. Porque a Atividade Paranormal ele tem uma estética mais de caseira, digamos assim, que pra mim foi o charmezinho dos primeiros filmes, só que aqui o negócio fica confuso na cabeça, porque a gente vê cenas toscas com câmeras tremidas, e aquele fantasma cheio de CGI, algo que não orna muito bem. E o negócio vai só piorando até um dado momento que eles tentam fazer um procedimento lá,
aí o Satangos fica louco e é CGI pra tudo quanto é lado. Em resumo, no final eles conseguem trazer o tal do Toby de volta e também, novamente, eles tentam dar uma forma humana pra ele. Isso é extremamente ridículo, porque o design dele, apesar de não aparecer como um todo, já dá pra perceber que é bem genérico. Em geral, acho que esse filme é bem fraco, ele traz bastante coisa dos primeiros, só que de forma inferior, e a segunda metade é uma loucuragem total que pra mim perdeu bastante méritos. Eu daria uma nota 4 pra esse filme, eu acho que ele é um pouquinho melhor do que o 4, só consegue ser inferior do que o Marcados pelo Mal. E calma, calma, que já estamos chegando no final aqui da franquia Atividade Paranormal, porque em 2021 foi lançado Atividade Paranormal Ente Próximo. Filme esse que chegou pra calar a boca de todo mundo que achava que a franquia tava morta, só que não. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo especificamente sobre esse filme, confira aqui no card, e olha, eu devo dizer que minha percepção não foi muito positiva, confira aqui mais detalhes. E não dá pra dizer que eu tava animado com esse filme, até porque os últimos filmes tinham machucado bastante quem gosta da franquia. Só que quando foram liberadas algumas imagens e até o trailer do filme, até que me chamou um pouco a atenção, porque ele parecia ter uma estética um pouco diferente, um pouco mais autoral, que se distanciava um pouco dos filmes anteriores. E isso nessa altura do campeonato era um bom sinal. Aqui na história a gente acompanha uma jovem que vai atrás da sua família, buscar suas origens, afinal de contas ela é adotada, e ela acaba caindo num vilarejo que eles são Amish, né, que são, eu nem sabia o que era, fui pesquisar, que é um povo extremamente conservador, né, que eles vivem isolados, inclusive com suas próprias regras e seus próprios costumes. Nos primeiros 20 minutos do filme eu confesso que até tava achando interessante, despertou minha curiosidade. Porém parece que tudo que é bom dura pouco nessa franquia, e logo depois a gente volta pros velhos clichês dos filmes anteriores. Vai ter câmera tremida, roteiro furado, sustos que não enganam ninguém, tudo que a gente tá acostumado já da franquia Atividade Paranormal. Mas pra mim a cerejinha do bolo tá mais pro final do filme, que a gente é apresentado por uma criatura com design totalmente genérico, que não faz sentido algum. Por falar ainda em final, se eu falei que o final do 4 é ruim, esse pra mim tá pau a pau, em que finalzinho fraco e sem sentido. E acho que deu pra perceber que eu não gostei nem um pouquinho desse filme. Mas avaliando de forma geral, como ele tem esses minutinhos iniciais e pelo menos uma tentativa de fazer uma estética um pouquinho diferente, eu ainda coloco ele um milésimo na frente do quarto, talvez uma nota 3.8, mais ou menos assim. Mas é isso, pessoal, esse foi meu resumo e minhas opiniões sobre todos os filmes da franquia Atividade Paranormal. E se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe com pessoas que gostam de cinema e gostam de filmes de terror. Aproveita e também me siga aqui nas redes sociais, que eu sempre posto conteúdos e coisas legais de cinema. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, pessoal, valeu, tchau, tchau!